nosso querido Major É Palombo. uma honra receber ele aqui no nosso vamos falar com programa ele hoje. aqui. Seja muito bem-vindo, Oi, Major. Babi, como vai? Tudo bem? Tudo já é Renato, prazer vai? receber Boa tarde, você Major, aqui. tudo bem? Excelente, que legal em vê-los. Por favor, fica super à sentar. vontade. Isso aqui é um pedacinho da nossa casa. E os acidentes domésticos realmente é uma das maiores preocupações, né? Porque as pessoas acham, não, isso não vai acontecer. Imagina, eu só vi na televisão aquela panela acontece com de o ciclano, pressão mas só nunca vai explode acontecer na com a casa da gente. vizinha, não é? É verdade, infelizmente nós temos muitos problemas que acontecem dentro de casa. Os incêndios por causa dos equipamentos elétricos, aquela cafeteira expresso que você acabou de comprar da caixa e às vezes ela não se encaixa naquela tomada e ele quer utilizar algum Benjamin, fazer uma gambiarra para que ela funcione. Talvez ali não seja a melhor situação porque ela vai ter uma sobrecarga de energia e ali provocar algum tipo de princípio de incêndio que pode se espalhar rápido dentro de uma casa. 1 minuto e meio, você já tem a grande quantidade de fumaça que não permite, por exemplo, que você saia de lá. Entre outros casos, por exemplo, também o vazamento de gás. Eu trouxe, muito. Babi, para você dar uma olhadinha aqui, ó. É. Nesse conjunto, nada mais é do que o conjunto que a gente tem na maioria das casas brasileiras do regulador de pressão, da abraçadeira e da mangueira. Tá. A única coisa que as pessoas esquecem é que ela tem prazo de validade. E quando passa o prazo de validade, acabam acontecendo os vazamentos de gás. Tudo tem o prazo de validade ou só Todos. determinada parte? Nossa, eu Dá não uma sabia. olhadinha. Você sabia que tinha Eu prazo de também não validade? sabia. Olha aqui, Renato. O prazo de Nossa. quanto tempo, mais ou menos? Major? 5 anos. 5 anos. Então, ó, anos, tá. eles estão escritos aqui na própria A gente nem mangueira. lê, né, o que tá escrito aqui. Tá aqui, ó, prazo de Aqui, ó, validade. Então, 23, 2019, é isso? aqui foi fabricado, Não, né? fabricado, Aqui, ó, 10, esse é o até- primeiro é o fabricado. até validade, até Lote, 2026. fabricação 2026, tá aqui. 2026. Uau, E eu sabe nem por sabia, quê? gente, que tinha isso. Quando ela fica velha, ela acaba enrijecendo, causando rachaduras. E às vezes a gente acha que um pouquinho de gás que vaza em casa é normal. E é um perigo. Nossa. Ai, eu tenho super medo, assim. A minha casa é botijão, assim, também a gás, meu fogão. E a gente toma um super cuidado. Às vezes eu sinto qualquer coisa, já desliga tudo. Já Pelo amor de desliga, Deus, abre a janela. Em caso de explosão, a gente já fica meio... Ó, Renato, apreensivo. eu acho que pode acontecer às vezes um acidente por um descuido. Mas a gente tem que ficar ligado. Por exemplo, cheiro de gás dentro de casa não é normal. Não é normal. E ele pode acontecer pelo fato desse regulador de pressão na parte de trás estar vencido também, ó. Aqui, ó, Gente, até o 2027. regulador também? tem, Também. aqui, o regulador. Aí, por exemplo, ó, a gente viu que a mangueira aqui é 2026 e o regulador 2027. Então eu posso pegar, tirar esse aqui e usar mais aqui, gente, ó. Aqui tem a marquinha que tá escrito o ano, tá? E eu posso continuar usando por mais um ano, só troco a mangueira. Troca a mangueira. Tá. O ideal, né? Porque, olha, eu tive que fazer a troca do de casa, de tanto que a gente vem falando da prevenção, fui olhar no de casa, tava vencendo, né? Então venceria agora 23. Então eu troquei. Sabe qual foi o preço? É. R$11. Ah, Nossa, é muito barato. Baratinho, Vende na feira, né? eu acho, né? Vende, Já vi não é na problema. feira, é. A única coisa que a gente tem que se ater é que, por exemplo, tem essa pecinha igual de mangueira de jardim. Certo. Só que o que acontece com ela? Quando você coloca uma chave de fenda aqui, você aperta tanto que ela vai vedar e não deixar que o gás que sai do botijão vaze pelas frestas. Certo. E essa outra parte, ela é encaixada no fogão. De maneira que você também coloca outra abraçadeira, aperta e ela não vaza. Porque eu tenho aqui, a gente trouxe um simulador. Nós vamos mostrar para os nossos amigos que estão em casa acompanhando a explosão que causa o vazamento do gás. Uau. E é muito perigoso. Aham. E assim, por exemplo, hoje a gente vê que tem vários lugares que é bem mais moderno, que as pessoas não usam mais o gás, aqueles apartamentos são todos, tem um nome, esqueci agora. Com os aquecedores, Os né? aquecedores, Você tem os tem aqueles gás encanados gás que eles encanado. chamam. E tudo. E eu tenho medo daquilo. Você acha perigoso? Como é que é? Tem Todas uma... Todas as estruturas, quando a gente fala a respeito de gás, elas precisam ter ali a regra básica das normas.
E normalmente as pessoas querem lá fazer alguma coisa que seja fora delas. Vou fazer a instalação. Então eu já peguei nas ocorrências do Corpo de Bombeiros a substituição, por exemplo, dessas abraçadeiras por arame. O prazo Jeitinho vencido, brasileiro, gambiarra. às vezes a mangueira, que ela não tem ali a capacidade de acordo com que ela, por exemplo, essas tramas, até mangueiras azuis, que são mais antigas, mangueira de jardim, que é colocada no lugar dessa, e não pode. Nossa, gente. Quando a gente fala a respeito do gás natural, ele é um gás que ele vem encanado da rua, mas ele tem o mesmo odor colocado na sua produção do gás para que a gente perceba que ele está vazando. Quando a gente tem o cheiro, é o primeiro sintoma. Opa, entrei num lugar, abri as portas, senti o cheiro de gás. Normalmente, se tiver escuro, você já vai lá, acende uma luz. Ali no interruptor acontece uma faísca. E essa faísca pode, junto com o oxigênio, causar uma explosão do ambiente. Uau. Tanto faz, se for um gás com efeito de petróleo, que é mais pesado do que o ar, ele se acumula na parte de baixo. Ou o gás natural, que se ele vazar, ele se acumula também, mas na parte de cima, ele é mais leve. São comportamentos diferentes, mas eles causam também a mesma situação de perigo. A primeira coisa que eu tenho que fazer, ao invés de acender a luz, seria o quê? Abrir uma janela, por exemplo? Exatamente, Babi. Tá. Abre portas, janelas, tire as pessoas lá de dentro. Às vezes tem animais de estimação que eles já percebem os odores antes que aconteça aquela situação de tragédia. Tem aquela percepção, eles conseguem perceber, por exemplo, quase 2.000 vezes mais rápido do que o homem, o odor do cachorro. Então, um labrador, por exemplo, ele consegue perceber que tem alguma coisa errada, ele já sente o cheiro. Você viu, né, ali no comecinho, quantos bichinhos inteligentes, né? Então não deixa de ser uma verdade, gente. Até para esse tipo de perigo, a gente viu quantas vezes eles avisam, né, que uma criança caiu, que uma idosa passou mal, alguma coisa. É fantástico, né? Então, eu tenho um H-Porn em casa, até vi, hoje de manhã eu coloquei na minha rede lá o H-Porn, a peninha, e às vezes eu tô lá em casa e escuto ela piando, né? E outro dia, sem brincadeira, eu fui na minha casa, na lavanderia, que ela fica ali na lavanderia, ela começou a piar. Na hora que eu cheguei, a máquina de secar roupa, a tomada tinha dado uma sobrecarga por causa da máquina. E o cheiro que você tinha de queimado, quem me avisou? Foi ela. Foi o passarinho. Uau! Tô falando sério. Olha, Eu sei. gente. As pessoas falam assim, não leva em consideração. Você viu que o gato saiu correndo, o cachorro tá latindo. Alguma coisa eles perceberam. Entendi. E a gente Traga tem que pra estar sua atento vida a isso. Esses insights são legais, Babi. A gente tem que estar atento a isso. É. Imagina, você falando aqui, você vai falar vários assuntos aqui relacionados aos primeiros socorros dentro de uma casa e você tocou no assunto sobre tomada. O que está muito alto também, que eu tenho visto, são pessoas que botam o celular para carregar e ficam conversando no celular, com o celular carregando, e acaba que o celular explode e danifica o aparelho e a pessoa até morre com isso. Menino. Qual seria os cuidados, as dicas que você daria para todas as pessoas que têm esse vício de colocar o celular para carregar e E tá já falando continuar e usando. dar continuidade? Quando você coloca o celular para carregar, ele vai estar ali no modo da bateria, colocando energia para dentro do telefone. Então, se ela já funciona de uma maneira que a tela fica ligada, já utilizando grande energia da bateria, você não vai dar um descanso para o telefone. E ali no momento, o primeiro sintoma é que a gente percebe que ele fica muito quente. Agora, imagine ele muito quente. Você usando e ele muito quente e de repente ele em cima do sofá. Esse aquecimento pode fazer com que a bateria ela entre em curto, provocando ali faíscas que possam aquecer sobremaneira a bateria e encostar no material combustível. E ali o incêndio se inicia. Talvez você não perceba, mas se você estiver próximo, você vai ver que o telefone está muito quente. E às vezes as pessoas compram aqueles carregadores, não os carregadores originais. Compraram em algum outro lugar, talvez ele é mais barato, e eles usam esse carregador que não faz o mesmo trabalho que o carregador original. Acabou de trocar a bateria, aí não só dela estar aquecida, mas eu não sei se vocês já viram, alguns telefones, eles ficam inchados. Já. A Verdade. bateria ela já fica verdade. ali saturada. Tá na hora de você trocar o telefone ou a bateria.
leva lá, tem um monte de autorizada nos bairros, eles conseguem fazer a substituição da bateria, do carregador ideal, Sim. porque às vezes tem amperagens diferentes. Você tem uma característica que a tomada ela pode mandar uma grande quantidade de amperes e essas não podem ser transferidas direto para aquela bateria, porque o carregador faz essa transformação, passa somente a carga necessária para aquela bateria. Então vale a pena você ficar de olho nisso. Só uma dúvida, Major, concedente ao que a gente está conversando. Esse tipo de caso acontece mais quando o carregador ele não é original e a bateria está viciada? A bateria viciada é o que acontece mais. Acontece porque mais. Quando Ok. você vai carregar e fica utilizando, você vai duplamente ali ter uma sobrecarga do uso daquela bateria. Então, o aquecimento é certo. Pode ver que muitas vezes quando você está usando o telefone nos programas e a molecadinha hoje, tá certo, lógico, vai lá, vai jogar no telefone, vai jogar, não tem problema. Mas tem uma hora que você para, mãe, pai, tira a bateria, desliga o telefone, deixa ela carregando, mas não deixa naquele momento ele usar com a bateria carregando. Por quê? Pode acontecer alguns problemas na fiação do carregador e vocês viram que um menino, uma criança, cerca de um mês atrás morreu. Ela tomou um choque usando o celular, carregando na tomada, aconteceu uma pequena falha, um rompimento, por exemplo, e ali você tem 110 volts. Numa criança vai fazer uma diferença. E, infelizmente, ela perdeu a vida usando o celular, carregando ao mesmo tempo. Meu Deus do céu. Complicado. Uma das coisas também, acho que tem muito de acidente doméstico, é com panela de pressão. Ah, E a gente muitas vezes não sabe reagir na hora que começa a eu nem sentir. chego perto na hora que vai... Como é que é? Vai, Tem um vai pininho, levantar né? o pininho, né? Hoje tem uns pininhos de segurança na minha casa, até já aconteceu isso. O pininho saltou e ok, mas e depois? Eu fiquei super preocupada. Faço o que com a panela? Me conta. Primeiro eu queria falar para você que a panela de pressão, eu mesmo, né? Eu tenho meus afazeres na cidade, dentro de casa, como pai, né? Levar a filha na escola, fazer tudo. Então eu uso a panela de pressão. Como? Eu uso a panela de pressão ali para dar agilidade no dia a dia, para economizar gás, porque você consegue fazer tudo isso. Isso é verdade. Quando você usa a panela, o ideal é que antes de você colocá-la para funcionar, você desatarrache a válvula, joga uma aguinha aqui e vê se sai por 4... Se não tem nada entupidinho nada entupido, aí. 4 uma buraquinhos sujeirinha. aqui. Coloca a contraluz, Babi, e vê se você tem algum entupimento da válvula. Quando você coloca a contraluz, É ó, verdade, dá pra você ver o furinho. Se não der, você pega um palito, dá uma limpada. E principalmente aqui dentro, ó, são 5 pontos ideais onde ele precisa estar limpo. O grande problema é que às vezes as pessoas colocam mais do que metade da água. Geralmente põe até até a em tudo. tampa. E ali você tem algumas folhas, pedaços de carne, por exemplo, podem entupir aqui. Geralmente o feijão que tem a casquinha que Feijão, solta, né? Verdade. Pode entupir bem na saída da panela. Tá. Quando acontecer isso, a panela ela vai funcionar, aqui ela vai ficar fazendo aquele barulhinho, pss, 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 e ela já normalmente girando. Girar. Se ela para de fazer o barulho e não faz mais nenhum tipo de movimento, quer dizer que possivelmente entupiu. O que você faz? Desliga a panela e se afasta. Principalmente que se ela estiver conectada e você perceber que a panela começa a inchar. Se ela inchar, quer dizer que a pressão aqui dentro é muito grande e há o risco de explosão. Se afasta. Não tira, não mexe porque a nela. pessoa já vai lá, tenta pegar a panela e leva para um lugar. Quer levar para a pia para jogar embaixo d'água, não faz isso. Presta atenção para que você não substitua uma pecinha muito importante. Essa pretinha aqui, ó. Ela é uma válvula de segurança que, caso entupa, Foi o que aconteceu com a minha. Esse negocinho vermelho fez um barulhinho, mas não... Então, assim, ele subiu pra é segurar. exatamente isso que eu ia falar para você, ó. Ele sobe, liberando a pressão. Não sei se deu para pegar aí na câmera, ó. Liberando a pressão aqui. E aí você não tem um risco de causar a explosão da panela. Por quê? Certo. Às vezes, as pessoas levam essa panela na feira. E eu já levei também, não é problema. Porque você gosta, às vezes, da panela, você
se dá bem com Já ela, acostumou, já acostumou. né? Só não substitui essa válvula aqui Tá. por parafuso. Porque às vezes algumas pessoas não têm essa válvula de borracha E põe um e parafuso substitui no o lugar. parafuso. Ela vai lá, ó, ao invés aqui, ó, ela coloca um parafuso Ah, aqui. entendi. E essa daqui é uma válvula, ó, ela é encaixada. Ela é encaixadinha feita pra aqui, isso, ela é né? feita pra trazer a Mas olha Deixa eu ver só, aqui, ó. segurança. Ela é olha só. feita pra isso, gente, ó. A válvula aqui, tá vendo, ó? Ela é feita pra encaixar, ela é maior do que o buraco. Se você colocar aqui, né, um parafuso, gente, na hora que você precisar, Quando ela entupir, que pode acontecer de entupir pelo feijão, pelo pedaço de carne, acontecer, pode a deixar. coisa vai ficar Ela vai ficar estreita. muito ruim, porque o parafuso não vai dar a vazão necessária para que você tenha a expansão dos gases. Sim. Bom, não tendo a expansão dos gases, aí você pode ter problemas sérios. Ah, isso que eu ia falar agora da borrachinha. Da borracha, borrachinha. né? É. Geralmente o Porque pessoal tem guarda algumas assim, né, Tem já. algumas pessoas, algumas famílias que tem ainda da tradicional, da borrachinha, mas não tem esse... É, não tem ainda a Não é válvula, a né? válvula. Só tem a borracha, A que é a borrachinha. borracha. A borracha, ela serve nada mais para que ela faça a vedação. Então, ó, dá uma olhadinha, ela não tem dois lados, um lado Sim. chato e Sim. um lado curvo? Ó. Aham. Então, o que, que você faz? Às vezes, eu já vi as panelas, algumas donas de casa, utilizando a borrachinha da panela do contrário. Ela encaixa, mas ela não funciona. Então, você vem do lado chato, o encaixe, ele vai para dentro da tampa. E ele indo para pelo dentro menos da isso aí eu tampa... sei Vai ficar fazer, certinho, Major. sabe? Aê! Não sei fazer ainda o feijão, mas, Nada, o feijão, na hora que você colocar... Feijão mas mais pelo menos fácil. colocar a borrachinha eu já sei. Vai. Não, e tem gente que morre de medo de panela de pressão. Não, Fala, eu não tenho. quero usar Eu e tenho, nem Flávia, nada. eu tenho medo de panela de Você pressão. deve usar, porque... Mas eu tenho medo. Olha só, quando você coloca ela para funcionar, aí você fecha, quando está fervendo você fecha. O que você identifica? Que não saia nenhum vapor aqui pelo entorno. Perfeito. Se começa a sair muita água, é que você colocou muito, Muita né? água. Normalmente ela pode vazar por aqui, tem Já, muita água. é. Então, no máximo, na metade da panela, panela. você coloca água. E quando ela começar a ferver e começar a sair a pressão, aí que é a grande sacada. Você abaixa o fogão. Você deixa ele no mínimo, que a pressão já pegou lá dentro. E ela vai funcionar do mesmo jeito, só que você vai economizar gás. Olha, Não que sabia interessante. dessa dica. Boa, hein? Então, ó, começou a pegar pressão, pode baixar que ela vai fazer já o trabalho dela já por si só. Certo? E aqui, É. quando a gente tem, então, o botijão, presta atenção, ó. Eu vou segurar aqui, ó, esse botijão é menorzinho, só Tá. para mostrar para vocês. É simples. É um encaixe com uma Tá. borboletinha. Você encaixa a borboletinha do registro, do regulador de pressão, no botijão. Mais até um nada. Você viu que ele barulhinho, faz aqui aham. um barulhinho, mas ó, É. só com a mão. Certo. Não bato com chave de fenda, não coloco Aham. aquelas fitas que são fitas de teflon. E agora ele fica pronto para você usar. Você conecta Aquela essa técnica outra parte no fogão. do sabãozinho que a avó põe assim pra ver se tá vazando. Essa aí pode usar? Essa a gente usa. Quando Tá. você tem, ó, tá sentindo esse cheiro? É um pouquinho só do gás e está fechado. Tá. E o grande problema é que quando você testa Tô se tem ou sentindo não... daqui, ó. Tá sentindo um pouquinho? Tô sentindo daqui. É só para você sentir, né, que você tem o risco de você ter um vazamento. Se você tem um Entendi. vazamento, você pega uma esponja, coloca nas conexões, aqui não tá vazando, tá fechadinho, não tá vazando. Você coloca nas conexões e se vazar, por exemplo, você tem a possibilidade de perceber bolhas. Ela vai dar aquela borbulhadinha. Se borbulhar, você refaça o movimento novamente. Tira, coloca. Não permita que tenha um mínimo de vazamento. Por quê? Se tiver, pode acontecer de um vazamento dentro de casa. Vamos ver a então explosão. lá? Vamos lá? Vamos lá, Vamos que lá. eu tô curiosa. Dá uma Vamos lá, olhada. meninos. Esse simulador é exatamente para exemplificar que acontecem os problemas com o gás. Tá. Eu queria que vocês viessem para esse lado. Pra cá? Ok. Tá, então vamos ficar aqui. Ixi, vai dar, Pronto, gente? Será? aqui dá. Peraí, posso pôr um pouquinho mais pra cá? Ou a gente pode ficar perto ou não pode? Pronto, aqui pode. Aqui pode? Mas eu quero Vamos que ver, a só pra gente gente não- fique pro lado... É que aqui vamos vazar no outro cenário. aqui. Então, peraí. Então vamos trocar Então de vamos lado. trocar?
Vamos trocar de Eu lado. vou trocar de peraí. lado. Pronto. Vamos. Já sem- vira de lado pra cá. Então vamos, peraí. E a não gente tem vai pra problema. esse lado daí. Aí, Tudo bem? Agora Pronto, sim. Agora sim. Vamos lá. Vem pra cá. Qual o grande problema? Vazou o gás. Quando vaza o gás, aí eu A gente queria ficar aqui, desse Babi, lado aqui? você vai vir pra cá, desse Pra cá. lado de Pra cá. cá. Pra cá. Ai, meu Deus. Ai, que Na medo. hora que eu falar já, vem mais pra cá aqui, É. isso aqui tá bom. Na hora que eu falar já, você vai acionar. Ai, aqui meu dentro, Não nada tem mais de- é do que, olha, é seguro. Tá É um bom. interruptor de tomada. É. Que ele faz um barulho lá dentro, ó. Ele tá Ah, simulando a faísca. tá. Olha o tamanhozinho da faísquinha lá dentro, é muito pequena. Tá. Então, tá bom. quando tem um vazamento de gás, ainda não. Tá bom. Então a gente tem, ó. Pronto. Esse é um vazamento. Tá. Vazou o gás. O que eu quero que você faça? Que você abra portas e janelas. E Certo. nunca acenda a luz. Porque se acender a luz, Babi, pode ir. Meu Deus, que... Meu Deus! Socorro. Rapaz, que susto! Dá uma olhada. Eu achei que ia ser menos a faísca. Dá uma mas- olhada aí Meu que o Deus pessoal do céu. mandou um Gente, vídeo. põe aí, deixa pra eu que- ver. Que a gente possa ver de uma maneira bem devagar. Olha lá. Olha o tamanho da explosão que Menino. acontece. Somente 3 Major. segundos de gás. Não, 3 foi segundos. muito rápido Muito aqui. rápido. E olha só o resultado dentro da sua casa. Telhado abriu, Abertinho. janela, Janelinhas, portas. porta. E as pessoas lá dentro, com certeza, olha lá os móveis, ó, caíram. Então houve a explosão lá dentro. Então Tá. tem que ter cuidado. O meu objetivo hoje estar aqui com vocês é para que a gente possa alertar o pessoal de casa para que não permita que tenha cheiro e vazamento de gás. Sim. Porque o risco só de ligar Gente, um só de interruptor. simular aqui. Nossa, já né? olha só o que Vocês viram? aconteceu. Gente, que... E é real, hein? E, Major, É. você comentou algo aqui que eu acredito que fica como dúvida para muitas pessoas. Que não é para acender a luz? Não é para Eu acender acho que a luz. todo mundo vai acender a luz nessa hora. Mas não acenda, Não gente. acenda a Olha luz. que ficou bem claro aqui a demonstração de que isso pode ser um problemão. O grande problema também é a geladeira. A geladeira funciona de forma automática. Então, quando ela tem um start, você tem uma pequena faísca que pode acontecer isso. Tá. Então, fique esse alerta. Tome cuidado. Troque os reguladores de pressão. A mangueira. Não permita que tenha vazamento, porque senão uma tragédia pode acontecer dentro da sua casa e atingir sua família. Pois é, tá vendo, gente? Olha, que bom. Fica aí a dica pra Rapaz. você, né, aprender. Quer de novo? Vocês querem de novo, né? Vocês Ah, gostam da bagunça, eu vou, né? eu vou me afastar um Vai pouco de aqui. novo, né? Quem Dá um quer vir medinho. apertar? O Renato vai apertar agora o não, botão. Dá medo, Renato, cara. não tem Você não ficou com problema. medo, não, Babi? A única Não, coisa fiquei, só... deu, Ah. deu um grito, mas eu tô A única confiando coisa, que aqui, né, o Major exatamente. Bombeiro É, ele tá na nossa aqui frente, é nosso anjo. O Major não, tá mas na não é frente isso, aqui. né? A gente tem que mostrar para as pessoas que há o risco. É. E olha, é uma faísquinha pequenininha. Pode vir ver aqui dentro, ó. Ela é Não, muito de perto. pequenininha. Não tem problema. Deixa eu ver, peraí, Olha não aqui aperta dentro, não. ó. Não, pode apertar. Aqui não tem problema, ó. Bem ali dentro, ó. Ah, tá, é uma tá, faísquinha, tô mas ela é vendo. mínima. Aí você fala, isso aqui vai explodir? Vai, Vai. gente, vai. Vocês viram Não aqui. preciso nem falar Não a viu? respeito Chegou de alguém agora? fumando. Meu Deus do né? céu. Tá, então, Pera, não aperta calma ainda aí. que ele vai abrir lá. Quando a gente Ai, meu tem, Presta então, atenção. o vazamento de gás. Chegou em casa, viu que tá com aquele cheiro de gás, abre janela, abre porta. Ao invés de apertar o interruptor, peraí, quando estiver pronto, calma aí, nós vamos pegar o... Tá parecendo até que o dia da gincana eu tô tremendo todo aqui. Não é? Pode, meninos? Então vai, Certo chegou em aí? casa, Você fala, Major. vai. Ó, vocês viram aí, né? Eu sei que parece que é uma explosão, bobagem, mas Não, é gente, olha em câmera lenta aí o tamanho da chama que mais ou acende. menos, ó. E quando você tem a chama azul, você tem mais de 700 graus de temperatura. Caramba! Imagina isso, você receber isso no rosto, por exemplo. Você tem uma queimadura seríssima. Tem uma Seríssima. queimadura No braço, uma queimadura Acho que de, sei seríssima. lá, A gente grau. até teve aqui, tem o nosso amigo aqui, o Robson, que trabalha aqui, nosso produtor do Patati Patatá, que trabalha aqui com a gente, e ele foi trocar o Foi. radiador, a água, né? Água do E radiador. aí, naquela coisa de rapidez, tudo, quando ele abriu, veio a Tudo água, em cima de- ele tá, o braço dele tá Tá aqui, todo queimado. queimado, Não, realmente. isso- Então, tem que tomar cuidado, gente. Queimaduras sérias, não só por causa do gás, do fogão, da panela. Uhum. Lembrar que também, de repente, numa panela que ela tiver óleo, não posso jogar água. Porque quando eu jogo água, eu misturo a água com óleo, que elas não, né? Elas Sim. ficam uma parte em cima, outra embaixo.
faz com que eu tenha uma grande labareda que bate aqui no teto do estúdio. Meu Deus Uau. do céu, É gente. muito grande, então tem que tomar cuidado. Verdade. Olha, Major, obrigada. Nós Rapaz, queremos te agradecer por essa demonstração aqui muito real, Maravilhosa. né? Eu acho que é legal a gente trazer essa realidade para você, porque às vezes você está em casa, você acha que comigo não vai acontecer. Gente, não pensa isso. Verdade. Se você puder cuidar, né, dos mínimos detalhes, fazer tudo, não vai acontecer realmente, mas vamos fazer a nossa parte? É isso aí. Não Tomar é? cuidado, ficar atento a partir de hoje e todos vocês aí absorveram todas essas informações que o nosso Major aqui proporcionou Major para todos Palumbo nós. hoje aqui, grande amigo, vereador bombeiro, querido, maravilhoso. Quero que você passe seus contatos para quem está nos assistindo. Bom, Obrigada pelas entrar dicas. em contato com a gente pelo Instagram, aí, @MajorPalumbo, e principalmente a gente ter ali a condição da segurança na sua casa. Não brinque com isso, é sério. Proteja a sua família, proteja seu patrimônio e nunca coloque em risco. E tem que deixar o telefone dos bombeiros também. Eu deixei os favor. bombeiros, mas os bombeiros, Babi, na nunca vão veia, me tá na deixar. veia. Tá na veia. O telefone 93 do Corpo de Bombeiros ou o aplicativo aí na Play Store. Se tiver Ótimo. alguma coisa na sua casa, olha, não sei o que eu faço, o que eu faço? Liga pro bombeiro, eles com certeza vão poder aí te ajudar pelo telefone mesmo, às vezes nem precisa até você, com pequenas dicas você consegue ali também ter essa primeira Verdade. ajuda, né, Major? Certamente. Então tá, joia. Agradeço. Major, queremos te agradecer. Tchau. Obrigado pelo Renato. carinho. Parabéns aí pelo trabalho. isso Obrigada, aí. Major. Babi. Vamos continuar conversando Vamos aqui, eu lá. quero mais umas É isso dicas aí. aqui pra casa. E eu já vou iniciar também com uma frase do dia. Você vai pra porque frase do dia? É, liberar aquela palavra da Então semana vai, para a gente vocês precisa. serem edificados aqui nessa tarde. E a frase de hoje é o seguinte, ó. É impossível sermos perfeitos, mas nada nos impede de sermos verdadeiros. Olha que palavra, hein? É impossível de nós sermos o quê? Perfeitos. Você acredita que Deus olhou para a terra e falou assim, rapaz, não tem um justo sequer, não existe uma pessoa perfeita no mundo. Todos nós somos pecadores. Mas só que tem um porém. Ele diz o seguinte, mas nada nos impede de nós sermos o quê? Verdadeiros. Que você seja verdadeiro em tudo que você tiver que fazer. Nas palavras, nas ações, nas atitudes e também nos seus comportamentos. Porque você tendo esse tipo de comportamento de ser verdadeiro, você vai ver que as pessoas vão começar a dar credibilidade para você por onde você passar e você vai ser uma pessoa o quê? Bem-sucedida na terra.